Então agora exercício de geometria da FUVEST. Esse primeiro é da FUVEST 2017 e ele fala o seguinte: o paralelepípedo reto retângulo ABCDEFGH, representado na figura, a gente tem aqui ele representado pelos vértices, tem medida dos lados AB. Então aqui a gente tem o paralelepípedo e vamos colocar as medidas dos lados que ele está nos dando. AB vale 4 unidades de medida, então 4 de A até B. Ele também fala que BC tem 2 unidades, então BC 2 e BF 2. E aí ele traz a seguinte questão: o seno do ângulo HAF é igual a... Qual que é esse ângulo, pessoal? Se ele trouxe 3 vértices, a dica é monte um triângulo com esses 3 vértices. Então a gente tem que encontrar os vértices. Bom, H aqui, A aqui e F aqui. Vamos montar um triângulo para ficar melhor a visualização. Então eu vou ligar uma reta de A até H, A até F e H até F. Beleza. Qual que é o ângulo que ele quer? Bom, ele quer o ângulo, é sempre onde tem o chapeuzinho. Então quer dizer que vai no do meio. Ele quer esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo θ. Bom, aqui como nós temos as 3 dimensões do nosso poliedro, nós conseguimos saber as medidas dos lados e as medidas das diagonais. Repara uma coisa. Essa diagonal aqui de AF é diagonal do triângulo ABF. E por ser uma diagonal, será a nossa hipotenusa. O lado HF é também a diagonal e hipotenusa do triângulo HFG. E a diagonal AH é também hipotenusa do triângulo HAI. Então nós vamos aplicar aqui 3 Pitágoras, descobrir o valor dos lados e aí depois a gente olha para a figura. Vamos passo a passo aqui. Então a primeira coisa é descobrir o valor de cada um dos lados. E aí você repara que se eu pegar esse triângulo aqui, esse triângulo, está muito claro que AF é a hipotenusa. E aí fica assim, então. AF ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que são essas 2 dimensões dos catetos. Isso vai nos dar AF ao quadrado é igual a 16 mais 4, 20. E aí eu vou guardar esse valor aqui. Bom, AF ao quadrado é igual a 20. Isso quer dizer que AF é raiz de 20. Raiz de 20, você tem que saber que é a mesma coisa que 4 vezes 5. 4 sai da raiz como 2, fica 2 raiz de 5 é a aresta AF. Beleza, vamos olhar agora para outra aresta. A AH, essa daqui. Se você olhar para a H, você vai reparar que ela também é uma hipotenusa. Então, AH ao quadrado é igual à medida dessa aresta aqui vale 2, porque ó, paralela, paralela, paralela. Todo mundo aqui vai valer 2. E essa outra, que é a altura, ó, é paralela de 2, então ambas vão valer 2. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O que a gente vai ter aqui é 4 mais 4, 8. Então o nosso AH ao quadrado valerá 8. A gente guarda a expressão com o quadrado e depois acha só o AH. AH, portanto, é raiz de 8, que é 4 vezes 2. Isso aqui fica 2 raiz de 2. Beleza. Agora você precisa só de visualização para não ter que fazer uma conta adicional. Porque quando você olhar para o HF, você vai perceber que uma das arestas desse triângulo vale 2 e a outra vale 4. Só que a gente já calculou isso aqui, né? Ó, 4 e 2. Isso quer dizer que, portanto, o HF tem que valer também 2 raiz de 5. E que HF ao quadrado tem que valer 20. Tá? Porque a gente já sabe isso porque nós já fizemos o cálculo do AF. Mesma coisa. Beleza. Então agora que nós já descobrimos os lados, vamos colocar os lados aqui. Ó. HF é 2 raiz de 5. AF é 2 raiz de 5 e AH é 2 raiz de 2. Nós queremos descobrir o seno do ângulo θ. Só que eu não vou conseguir descobrir ele diretamente, porque o que você vai reparar? Se você quiser fazer seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, repara que o cateto oposto e a hipotenusa tem o mesmo valor, se você for olhar, né? Só que aqui a gente vai ter um problema em descobrir esse seno usando a relação de cateto oposto sobre hipotenusa. Porque você vai reparar que o cateto oposto e o outro lado maior têm o mesmo valor, então a gente não tem uma hipotenusa. Nós vamos ter 2 valores iguais.
E isso traz um problema para achar dessa forma, então nós vamos ter que usar outras relações. E pessoal, lembra, FUVEST não vai te trazer um exercício fácil, então você tem que pensar nas relações trigonométricas um pouco mais complexas, e aí tem que te trazer lei dos senos e lei dos cossenos na cabeça. Aí você pensa, pô, lei dos senos, ok, eu preciso de 2 senos, então eu precisaria de um outro seno de um outro ângulo, e aí isso é problemático também, porque você teria que criar um outro ângulo aqui. Só que, pela lei dos cossenos, veja só, ele não te perguntou o cosseno, ele perguntou o seno. Só que se você aplicar a lei dos cossenos, que você precisa de um ângulo e 3 valores de lado, você consegue descobrir o cosseno desse ângulo. Tá, mas o que descobrir o cosseno me ajuda? Descobrir o cosseno te ajuda porque uma vez que você aplica a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que dar 1. Bom, então isso quer dizer que se eu descubro o cosseno, eu consigo com outra relação já fixa descobrir o seno. E é assim que nós vamos fazer. Então o que eu vou fazer é aplicar a relação fundamental da trigonometria neste triângulo aqui, ó. Então vou puxar ele para cá. Vou redesenhar o triângulo. Aqui eu tenho o ângulo θ, aqui é o 2 raiz de 2, aqui é o 2 raiz de 5, e aqui é o 2 raiz de 5. O que eu vou fazer é calcular aqui em cima. Bom, então isso aqui vai ficar assim, ó. Qual que vai ser o ângulo? Bom, o ângulo é o θ. Para começar a relação, vou enunciar aqui para vocês o teorema dos cossenos. É esse aqui, ó. A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo oposto ao A. Então, cosseno de θ, sendo o θ, alfa, beta, qualquer ângulo, x, não importa. Sendo que este ângulo do cosseno precisa ser oposto ao lado A. E isso é muito conveniente, porque eu tenho todos os lados e tenho um ângulo θ. Então agora o que nós vamos fazer é só aplicar. Vai ser quem aqui? Bom, se o meu θ é o ângulo θ, eu preciso que o A seja o lado oposto a ele. Então quer dizer que o A será esse 2 raiz de 5 aqui, o B pode ser esse outro 2 raiz de 5 e o C o 2 raiz de 2. Portanto, agora aplicando no nosso exercício, vai ficar assim, ó. A ao quadrado. Então, A será 2 raiz de 5 ao quadrado é igual a B quadrado, que é 2 raiz de 5 ao quadrado, mais C quadrado, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é 2 raiz de 5, vezes o C, que é 2 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo oposto. Ok. O que isso aqui vai dar? A gente já sabe que 2 raiz de 5 ao quadrado, olha só, é 20, né? A gente já tem ele aqui, ó. Vamos pegar os valores para não ter que ficar fazendo continha adicional. Então a gente já sabe que 2 raiz de 5 ao quadrado, e você pode só refazer, porque 2 ao quadrado é 4, raiz de 5 ao quadrado é 5, 4 vezes 5 é 20. Então a gente vai ter que 20 é igual a 2 raiz de 5 ao quadrado, que também é 20, mais 2 raiz de 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, a gente tem que é 8, já tínhamos esse valor. Agora aqui, menos, vamos lá, você vai multiplicar o número 2 com 2, ó, esse 2 com esse 2 com esse 2, isso aqui dá 8, e isso vai multiplicar um raiz de 5 com raiz de 2. Tem a propriedade das raízes, em que você está multiplicando raízes individuais, você mantém a raiz e pode multiplicar dentro esses valores. Então, raiz de 5 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 10, porque fica raiz de 5 vezes 2. Então, o que a gente tem aqui é 8 vezes raiz de 10 vezes o cosseno do nosso ângulo θ. Olha só, tem 20 aqui com 20 aqui, cancelou. O que eu vou fazer é passar o menos 8 raiz de 10 para a esquerda, então vai ficar assim, ó, 8 raiz de 10 vezes cosseno de θ é igual a 8. Esse 8 vai passar a dividir, então vai ficar assim, ó, raiz de 10 cosseno de θ. Eu vou fazer passo a passo aqui para vocês. A ideia é que com o passar do tempo a gente consiga, deixa eu dar uma subidinha aqui, que a gente consiga resolver esses exercícios um pouco mais com os passos de cabeça. Então vai ficar raiz de 10 cosseno é igual a 8 sobre 8, que o 8 da esquerda passou dividindo. Aí fica aqui raiz de 10 cosseno de θ é igual a 1. Bom, quer dizer que cosseno de θ é 1 sobre raiz de 10. E agora a gente guarda isso. Então, cosseno de θ é 1 sobre raiz de 10. Aí agora a gente usa a relação fundamental da trigonometria. Qual que é a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então, eu quero descobrir o seno. Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos
Pessoal, a gente tem aqui então agora que fazer o quadrado do 1 sobre raiz de 10. Então vai ficar 1 sobre raiz de 10 ao quadrado. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 1 ao quadrado, porque a gente tem a outra propriedade de potência. Eu tenho uma fração sendo elevada a um certo expoente, eu elevo o numerador a ele e o denominador a ele também. Então vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, raiz de 10 ao quadrado é 10. Então agora eu tenho só que fazer uma subtração de fração. Você não vai me acertar na relação da lei dos cossenos e chegar até aqui e me errar na subtração de fração, pelo amor de Deus. Então o que eu tenho que fazer é colocar esse 1 numa base 10 na fração. E isso é a mesma coisa que fazer 10 sobre 10. Nessa altura do campeonato isso aqui já tem que estar claríssimo para você, tá? Tá na mesma base, eu posso igualar aqui as bases e fazer a operação que pede no numerador. Então o que eu vou ter aqui é que seno ao quadrado do ângulo θ é igual a 9 décimos. E o que eu ganho com isso? Bom, agora é só fazer a raiz dos dois lados, né? Isso quer dizer que seno de θ tem que ser igual a raiz de 9 décimos. E aqui a gente aplica a propriedade da raiz, que é e isso aqui, então agora a gente aplica a propriedade da raiz, que se eu tenho uma raiz numa fração, mesma coisa que fazer raiz do numerador, e dividir pela raiz do denominador. Então isso aqui é raiz de 9 dividido por raiz de 10. Quanto que é raiz de 9? Raiz de 9 tem exata, é 3, e raiz de 10 fica aqui no denominador. E aí, exatamente, a alternativa E, 3 raiz de 10. Então, assim, nível FUVEST não é um exercício difícil. Você tem que já saber que você vai ter que fazer algumas manipulações algébricas e relacionar. Sempre assim, ó, caiu alguma coisa de geometria, trigonometria, lei dos senos e cossenos tem que estar na sua cabeça. Relação fundamental tem que estar na sua cabeça. No geral, encontrar área por meio de dois lados e um ângulo, esse tipo de coisa que você envolve conceitos que não são tão primitivos de geometria, você tem que aliar eles, beleza? Então é isso. Obrigado pela sua atenção. Fica com a gente para mais dicas de matemática e física e uma ótima prova para vocês. Um abraço.